Tá bom, então me prova aí na Bíblia onde é que diz que padre não pode casar, e onde é que tá na Bíblia que tem purgatório, e onde é que tá na Bíblia que a gente tem que pedir intercessão de santo que já morreu, e que a gente tem que se confessar com o padre. Onde tá isso na Bíblia? Onde tá na Bíblia? Onde tá na Bíblia? E aí, católico, como é que você responde a isso tudo? E a minha resposta direta, que vai chocar muita gente que está assistindo a esse vídeo, é: você não precisa responder esse tipo de ataque. E antes que alguém diga, tá vendo? Ele tá fugindo do debate porque sabe que não tem resposta. Ele sabe que os dogmas católicos não possuem base bíblica. Calma. Eu não estou dizendo para você fugir da conversa, não. Eu estou dizendo para você não aceitar as regras do jogo. Meu nome é Simon, eu sou casado com a Ana, pai da Júlia e da Mariana, e nesse canal eu compartilho com você um pouco acerca dos motivos que me fizeram sair do protestantismo e abraçar a fé católica. Então você já sabe, não concorde comigo, não discorde de mim, apenas assista esse vídeo até o final. Imagina que eu te convido para jogar uma partida de futebol. Você aceita? E eu digo, você vai ser o goleiro, mas tem uma regra, você não pode usar as mãos para pegar a bola. Com certeza você vai perguntar, que tipo de regra é essa? Foi você que inventou isso? Porque quem define as regras normalmente influencia o resultado do jogo. Ou pense num quebra-cabeças. Eu te entrego uma caixa com 1000 peças. E aí falo pra você, vamos lá, se conseguir montar o quebra-cabeças completo, você ganha um prêmio. Mas tem um porém, você só pode usar 500 das 1000 peças. Ou seja, só pode usar metade das peças. Você acha que você vai conseguir montar o quebra-cabeças completo? E será que se você não conseguir, você vai se sentir culpado? Vai se sentir despreparado e incapaz? Claro que não. Porque aqui, mais uma vez, o problema não é com você ou com sua capacidade. O problema é com as regras do jogo. Quando alguém fala pra você, me prove isso somente pela Bíblia, parece uma pergunta neutra. Mas será que é? Porque sem perceber, essa pergunta já traz uma conclusão embutida. Ela pressupõe que toda doutrina cristã precisa ser provada apenas pela Bíblia. Mas quem foi que disse isso? Onde e por quem essa regra foi definida? Por Jesus? Pelos apóstolos? Pela igreja dos primeiros séculos? Ou será que essa regra foi definida dentro da tradição protestante 1500 anos depois do início da igreja? Percebe a diferença? E aí a pergunta já não seria mais onde está o purgatório na Bíblia, mas passa a ser quem foi que decidiu que tudo deveria ser provado pela Bíblia? E esse é outro debate. E na minha opinião, esse é o debate que deveria aparecer primeiro. Quando eu comecei a estudar a fé católica, uma das coisas que me chamou a atenção, de maneira óbvia, é que a igreja nunca ensinou a doutrina da sola escritura. Muito pelo contrário. O catecismo ensina que a revelação chega até nós pela Sagrada Escritura e pela Sagrada Tradição, autenticamente interpretadas pelo magistério da igreja. Ou seja, a Bíblia é parte integral da regra de fé, mas ela nunca, jamais foi apresentada como a única regra de fé infalível. Já no Concílio de Trento, ao responder aos desafios da Reforma, a Igreja reafirmou que recebe e venera tanto os livros escritos quanto as tradições apostólicas transmitidas pela pregação e pela vida da Igreja. E foi aí que eu percebi que quando eu dizia para um católico, me prove isso somente pela Bíblia, na verdade eu estava exigindo que ele defendesse a fé católica usando uma regra que eu tinha estabelecido. Uma regra que a igreja nunca, jamais reconheceu. E aqui também tem outro ponto que chama a nossa atenção. A Bíblia nunca, em lugar algum, ensina que ela seria a única regra de fé infalível. Isso fica muito claro em textos como 2 Tessalonicenses 2,15, 1 Coríntios 11,34, 2 João 1,12, e também 3 João 1, 13 e 14. E ainda poderíamos lembrar de João 20, 30 e 21, 25, onde o próprio evangelista reconhece que Jesus fez muito mais do que o que foi registrado naquele livro. Percebe o padrão? O Novo Testamento nunca foi apresentado como um manual completo, contendo absolutamente tudo o que foi ensinado pelos apóstolos. Isso, por si só, deveria ser o suficiente para nos fazer perguntar: quem foi que decidiu que toda doutrina cristã precisa ser demonstrada exclusivamente pelos textos bíblicos? E é importante deixar bem claro uma coisa aqui. Com essas passagens bíblicas, eu não estou com o objetivo de provar a fé católica. Na verdade, eu estou demonstrando que os apóstolos deixaram claro que havia um outro método de transmissão do seu ensino que possuía a mesma autoridade que o método de ensino escrito, que era a transmissão oral. E aqui tem uma diferença que eu gostaria que você prestasse bastante atenção. Algumas doutrinas católicas possuem um respaldo bíblico muito forte, como é o caso da Eucaristia e da regeneração batismal. E outras possuem apenas alguns pontos de contato bem sutis, como é o caso da oração pelos mortos e da Imaculada Conceição de Nossa Senhora. E um ponto de contato sutil como esse não é o mesmo que uma prova explícita, mas isso pode se tornar um problema sério se eu aceitar o critério de que toda doutrina católica precisa ser explicitamente provada
provada pela Escritura. Percebe? O problema não está na doutrina, está no critério. Tentar provar uma doutrina católica somente pela Bíblia é como tentar montar um quebra-cabeça somente com metade das peças. Não foi isso que a igreja nos ensinou, porque as doutrinas apostólicas foram expostas por meio de 2 modos de transmissão, a oralidade e a escrita, e é por meio desses 2 modos de transmissão que nós temos acesso à totalidade da doutrina. Então, se alguém chega para mim e fala assim: prove isso usando a Bíblia, a minha resposta não vai começar com um versículo bíblico, ela vai começar com uma pergunta. Posso te perguntar uma coisa? E se não fosse possível demonstrar para você essa doutrina pela Bíblia, o que você diria? Ora, eu diria que a doutrina é falsa. E onde está na Bíblia que uma doutrina só é verdadeira se estiver contida na Bíblia? Quem definiu que toda doutrina cristã precisa ser provada somente na Bíblia? Porque se essa regra nunca foi comprovada como regra apostólica, por que eu deveria aceitá-la? Percebe por que eu bato tanto nessa tecla? Eu não tenho a obrigação de defender a fé católica usando um critério que a Igreja Católica jamais estabeleceu. Se alguém afirma que toda doutrina cristã precisa estar explicitamente nas Escrituras, é essa pessoa que precisa me mostrar que essa regra é apostólica. Então não. O título desse vídeo não quer dizer que você não deva responder e conversar com os protestantes quando você for indagado. Pelo contrário, converse, escute, pergunte, dialogue, mas cuidado para não aceitar regras que pertencem a uma visão de mundo diferente da sua. Durante muito tempo eu achei que eu precisaria buscar respostas melhores. Hoje eu já acho que eu preciso aprender a fazer perguntas melhores. Porque o verdadeiro debate não é sobre Maria, nem sobre o papado e nem sobre o purgatório. O verdadeiro debate é sobre por que eu teria que provar tudo pela Bíblia. Talvez seja essa a pergunta que deveria abrir o debate entre católicos e protestantes. E foi essa pergunta que me fez mudar completamente a minha visão da relação entre catolicismo e protestantismo. E eu queria terminar esse vídeo deixando um recado especialmente para você que é católico. Durante muitos anos, nós nos preocupamos em ocupar somente a posição defensiva no debate. Tivemos que lidar com uma pergunta atrás da outra. Cadê isso na Bíblia? E Maria? E o papado? E o purgatório? E a intercessão dos santos? E passamos muito tempo nos preocupando em como responder a isso tudo de maneira imediata. Mas talvez esteja na hora de mudar a forma de conversar. Não para atacar, não para constranger ninguém. E muito menos preocupado em meramente vencer debates. Aliás, essa deveria ser a última de suas preocupações. Mas para levar a conversa até onde ela realmente precisa chegar. Então quando alguém te indagar, me prove onde está isso na Bíblia, não tenha medo de perguntar de volta. Por que eu deveria aceitar essa regra? Quem definiu que toda doutrina apostólica precisa ser provada somente na Bíblia? Onde está na Bíblia que a Escritura é a única regra de fé infalível? Porque esse tipo de argumento não é uma fuga, é um retorno ao fundamento. E enquanto nós aceitarmos sem perceber os fundamentos da sola Escritura num debate, estaremos sempre discutindo e jogando no campo do adversário. Está na hora de pararmos de conversar apenas na defensiva. Está na hora de apresentarmos com serenidade e confiança os fundamentos da doutrina católica. Porque você, católico, não precisa fingir ser protestante para explicar aquilo que você acredita. Você só precisa ser fiel àquilo que a Igreja ensinou por meio do Sagrado Magistério, tendo como fontes a Sagrada Tradição oral e a Sagrada Tradição escrita, que é a Sagrada Escritura. Não somente a Escritura e tradição. E antes de terminar, eu queria te fazer uma indicação especial. Se esse tema da sola Escritura te chamou a atenção, eu queria muito que você conhecesse o trabalho do Túlio Cristofoletti, do canal Contra Sola. Ele tem um conteúdo muito bom, especialmente sobre os padres da igreja e sobre a origem histórica da doutrina da sola Escritura. Eu recomendo muito que você acompanhe o trabalho dele. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Se esse conteúdo foi relevante para você, ou se você discorda por algum motivo, deixe seu comentário aqui embaixo. E se você é protestante e também está acompanhando o nosso trabalho, seja bem-vindo e se sinta também à vontade para deixar o seu comentário. Muito obrigado e até o próximo vídeo.